Saudação internauta, mais um vídeo aqui. Hoje lembrei de um conteúdo aqui, passa rapidão aqui para vocês. É basicamente um pouco da história do desenvolvimento do Action Start, essas percepções sobre o verbo grego, né? Então, lá por volta de 1883, nós tivemos aí 2 anos antes aí de aparecer o rótulo da ideia do Action Start, né? Que é aquela ideia do tipo de ação. O verbo grego ele é movido pelo tipo de ação. Um estudioso chamado Francis Eduardo Thompson, ele desenvolveu algum conceito sobre a questão do verbo grego e ele fez algumas divisões concernentes ao seu estudo, né? Por exemplo, o tempo, ele dividiu ali o tempo, né? O tempo do verbo e o tipo de ação. Então, essa questão aí, ele fez a divisão entre o tempo e o tipo de ação. Em relação ao tempo, ele pegou e identificou que no indicativo você teria verbos que indicariam passado, né? A ideia do passado. E essas formas verbais, melhor dizendo, elas indicariam o passado, que é exatamente o imperfeito, o auristo e o mais que perfeito. Essas formas verbais, na verdade, a parte morfológica, né, como está e como parece os verbos, essa forma verbal indicaria exatamente o passado. E aí você teria outras formas verbais que indicariam ali em relação ao tempo, indicariam o presente, que seria exatamente o presente, o perfeito. Esses dois tempos indicariam o presente. Então, você estava ali no texto grego e encontrava ali um presente, um perfeito, possivelmente aquela ação, né, poderia estar sendo realizada no tempo presente, tá? Aí você também tem a questão de que ele identificou também a questão do futuro, né? Formas verbais poderiam indicar futuro. Aí ele colocou o futuro e aquele outro futuro perfeito, né? Que também tem no grego em algumas gramáticas aí. Então essas foram as três formas que ele encontrou para identificar tempo nos verbos gregos, né? Depois, dentro desse estudo ainda, ele vai desenvolver ali a questão as formas, né? Forma para cada uma das três ações do verbo. Então, cada verbo, cada forma verbal ali, ela vai desenvolver um tipo de ação, né? Por exemplo, a ação que você tem, o primeiro tipo de ação que ele pesquisou, né? Que ele apresentou, exatamente a ação continuada, né? Então, os verbos que indicariam ação continuada seriam o presente e o imperfeito. Essa é uma percepção ainda que se tem um pouco ainda até hoje, né? Por exemplo, a ação terminada, acabada, perfeito e o mais que perfeito. E o indefinido, né? A ação indefinida ficaria a cargo aí do auristo, né? O forte, fraco, o primeiro, segundo, enfim, dependendo da tradução, da gramática que você pegar sobre isso. Então, basicamente, isso era só um vídeo para passar algumas informações sobre essa questão aqui, né? Lembrei desse tema aqui, e essa parte do aspecto verbal hoje ela é muito debatida. Claramente, hoje, na discussão recente, não se admite nenhuma dessas definições aqui apresentadas no vídeo, né? Mas basicamente é isso aí. Espero que você tenha gostado. Comenta aí que você já conhecia um pouco dessa história.